Fala aí, insanos, tudo beleza? Quem tá falando é o Samuel do canal Espaço Insano. E hoje vamos apresentar a vocês no primeiro vídeo do dia, né? Que no caso vai ser dois a partir de hoje. A partir de hoje não, né? Na verdade. Nossa, eu buguei agora. Mas enfim, o nosso primeiro vídeo do dia vai ser sobre os filósofos e cientistas e as suas teorias, junto com as leis da física. Então, vamos para o vídeo. Então, galera, em primeiro lugar, tanto faz. Temos o Aristóteles, um filósofo bem antigo, e a pesquisa dele foi sobre os elementos, a teoria do movimento e que existe o céu e a terra. Então, né, esses elementos são que Aristóteles pesquisou. Era o primeiro elemento era o ar, o segundo era a água, o terceiro era a terra e o quarto era fogo. Todo mundo sabe que são, né? Então, beleza. Segundo Aristóteles, o movimento natural de um corpo terrestre é retilíneo, para cima ou para baixo, ao longo de uma vertical passando pelo centro terrestre e pelo observador. Quanto ao movimento de objetos observados que se movem de maneira diferente da descrita acima, como por exemplo a de uma flecha que desloca aparentemente numa direção horizontal, segundo ele, o movimento desses corpos é contrário à natureza do corpo e foi classificado como um movimento violento. Esse tipo de movimento somente ocorre se houver uma força que lhe imprime e mantém o movimento. Quanto ao movimento de corpos celestes, as estrelas, o planeta e o Sol movem-se em torno da Terra, em círculos. Para Aristóteles, os corpos celestes não são constituídos pelos mesmos elementos dos objetos terrestres, e sim por um quinto elemento chamado éter, cujo movimento é natural e circular. Portanto, o movimento circular que se observa dos corpos celestes é o movimento natural desses corpos. Na visão de Aristóteles, o éter era uma substância incorruptível, enquanto que os quatro elementos formados dos objetos terrestres eram sujeitos a alterações, ou seja, eram corruptíveis. Considerando assim os corpos celestes como incorruptíveis, enquanto que os corpos terrestres eram passíveis de mudanças de comportamento. Os planetas, o Sol e as estrelas eram considerados corpos perfeitos, e durante séculos foram comparados a diamantes eternos em virtude de suas propriedades de imutabilidade. No entanto, havia um corpo celeste no qual poderia se detectar certa mudança de comportamento, a Lua, devido à sua grande proximidade da Terra. Aristóteles constatou que havia dois fatores que eram de grande importância em todo movimento: a força matriz, F, e a resistência, R. Segundo ele, para haver um movimento, é necessário que F é maior que R, e que para essa verificação pode-se considerar a seguinte experiência. Usando duas bolas de aço, do mesmo tamanho, peso e forma, ambas são soltas simultaneamente, de uma mesma altura, em uma presença de ar e outra a presença de água. O experimento encontra-se esquematizado na figura 1 abaixo. No caso, vou deixar aí na tela. Verifica-se com esse experimento que a velocidade da bola na presença de ar é bem maior que a da bola em queda na presença de água. O experimento pode ser testado em diversos outros meios para fins de comparação, e o resultado pode ser descrito sob a forma de equação em que a velocidade é inversamente proporcional à resistência oferecida pelo meio. Então, é isso aí. Ainda a presente distinção é importante para entendermos como Leucipo concebe a formação do mundo. De acordo com o filósofo, o todo seria composto de dois elementos, o cheio e o vazio, e os mundos são formados quando os átomos se aglomeram e dos movimentos desses átomos surgem as estrelas. Em uma região qualquer, muitos átomos, de diversas formas, saem do limitado para o vasto espaço vazio. Esse movimento forma um vórtice no qual os átomos empurram-se um contra os outros, gerando mais movimento. E os átomos são tão numerosos que o giro de aglomeração se desequilibra. Assim, as luzes emitidas passam para o espaço vazio do lado de fora, como se estivessem a ser peneiradas. O restante continua em conjunto e, tornando-se emaranhados, seguem seus círculos para formar um sistema esférico primário.
mais e mais átomos se aglomeram e a camada externa da aglomeração vai se tornando mais fina e se expandindo. Pelo movimento dentro desse sistema, a Terra começa a se formar, devido à aglomeração de átomos no centro. Quando alguns desses componentes secam e giram em conjunto com o vórtex, eles entram em combustão devido à velocidade de seu movimento e transformam-se na substância das estrelas. Os corpos celestes, agora formados, iniciam seu movimento, suas órbitas, o Sol circula a Lua e a Terra. Se desloca ao centro com a forma semelhante à de um tambor. Embora o filósofo não se explicite todas as razões, este mesmo modo de nascer termina por levar o mundo a decair e perecer em algum momento futuro. O principal trabalho atribuído a Leucipo é a Megas Diacosmos, ou Grande Cosmologia, que foi por algum tempo atribuído a seu discípulo Demócrito, acompanhando a Micros Diacosmos, ou Pequena Cosmologia. Embora as afirmações de que Leucipo teria fundado a escola em Abdera, na qual Demócrito ingressou, ainda permanecem em disputa. Fragmentos coletados por Hermann Diels permitiram a distinção e abriram caminho para supor-se um Leucipo histórico. Então, essa foi a história de Leucipo de Mileto e suas pesquisas. Então, galera, vamos aqui para o terceiro filósofo, Cláudio Ptolomeu. Então, a teoria dele foi, a pesquisa dele foi a teoria geocêntrica. Então, a teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã, defendida em seu livro intitulado Almagesto. Conforme essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Então, podemos ver que essa teoria está meio errada. Então, não, quem sou eu para falar isso? Mas, na minha opinião aqui, tá errada. Então, aqui passando para Giordano Bruno, filósofo antigo, né? Que criou a teoria da cosmologia e a vida em outros planetas. Então vamos começar pela cosmologia. Segundo Aristóteles e Platão, o universo era uma esfera finita. O seu último limite era primum mobile, cujo movimento diurno era atribuído a uma entidade transcendental, Deus, na qual não fazia parte do universo. Se por um lado o deslocamento das estrelas fixas era regido pelo movimento dessa esfera, no qual Ptolomeu havia catalogado 1022 estrelas agrupadas em 48 constelações, por outro lado, cada planeta estava incrustado em uma esfera transparente responsável pelo seu movimento no firmamento. Copérnico conservou a ideia dos planetas incrustados em esferas sólidas, mas considerou que o movimento aparente das estrelas teria origem no movimento de rotação da Terra. Além de preservar a noção de um centro imóvel, ocupado pelo Sol em lugar da Terra, o astrônomo polonês não expressou nenhuma opinião relativa à posição ocupada pelas estrelas. Se elas se situavam a uma distância do centro sobre uma esfera fixa, assim como não tinha nenhuma ideia de que o universo fosse finito. Ao contrário, manteve o mesmo esquema ptolomaico das esferas concêntricas de um cosmo fechado e finito, que tinha como centro fixo o Sol em lugar da Terra. Na segunda metade do século XVI, as teorias de Copérnico começaram a se difundir através da Europa. Ainda que Giordano não tenha completamente aceitado as preferências matemáticas de Copérnico e as especulações e preferências matemáticas copernicanas, Bruno defendia o ponto de vista heliocêntrico, segundo o qual a Terra não era o centro do universo, e extrapolou algumas consequências mais radicais com relação à cosmologia da sua época. Alguns astrônomos da geração de Bruno aceitavam o modelo heliocêntrico de Copérnico, dentre eles os alemães Michael Maestlin e Christoph Rothman, e o inglês Thomas Digges, o autor do A Perfect Description of the Celestial Orbits. Galileu e Johannes Kepler
ainda eram bem jovens. Bruno não era propriamente um astrônomo, mas um dos primeiros a aceitar que o copernicanismo como uma visão de mundo, rejeitando o geocentrismo. Nos seus trabalhos publicados entre 1584 a 1591, Bruno defendeu com entusiasmo as ideias de Copérnico. Segundo Bruno, a teoria de Copérnico estava em contradição com a visão que se tinha da esfera celeste, imutável, incorruptível e superior-se à região terrestre. Além do modelo heliocêntrico, Bruno imaginava um universo no qual, como imaginou Plotino no século III, ou como Blaise Pascal no século XVII, o centro estava em todos os lugares em suas circunferências, em lugar nenhum. Uma antecipação à teoria da relatividade de Einstein no início do século XX. Ao contrário, Bruno acreditava, como atualmente é universalmente aceito, que a Terra se deslocava no espaço e que o movimento de rotação aparentemente diurno no céu era uma ilusão causada pela rotação da Terra ao redor de seu eixo. Ele também não via nenhuma razão para acreditar que a região estelar fosse finita ou similar a que Thomas Dides expôs em sua obra A Perfect Description of the Celestial Orbits, em 1576. No entanto, Dides considerava a região infinita. Além das estrelas, seria a residência de Deus, dos anjos e do paraíso. Ele conservou a noção ptolomaica das esferas planetárias, considerando a Terra como o único sítio onde existia a vida, e o único lugar imperfeito e imutável em comparação com o firmamento, céu, onde reinava a perfeição e imutabilidade. Em 1584, Bruno publicou dois importantes diálogos filósofos, no qual questionava a existência das esferas planetárias. 2 anos mais tarde, Rothman defendeu a mesma ideia, em 1586, assim como fez Tycho Brahe, em 1587. O espaço do céu infinito de Bruno era preenchido com uma substância, ar puro, ou éter, ou espíritos, que não oferecia nenhuma resistência aos corpos celestes que, segundo Bruno, em vez de estar fixado, movia-se sob seu próprio ímpeto. Mas numa visão mais dramática, Bruno abandonou a ideia de um universo hierárquico. A Terra, não mais um corpo celeste como o Sol. Deus não tinha nenhuma relação particular para uma parte do universo infinito, mais que nenhum outro. Deus, segundo Bruno, estava tão presente sobre a Terra como no céu, um Deus inerente, imanente, em vez de ser uma remota divindade celeste. Bruno também afirmou que o universo era homogêneo, composto de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. As estrelas eram compostas de um elemento especial chamado quintessência. Essencialmente, as mesmas leis físicas ocorriam em todos os locais. No entanto, o uso desse termo é anacrônico. O espaço e o tempo eram ambos concebidos como infinitos. Não havia razão para que o universo fosse estável e permanente, mais uma estrela e todas as estrelas sóis. Cada uma possuía seu próprio sistema de planetas. Bruno via o sistema solar formado em um Sol e ou estrelas com planetas como uma unidade fundamental do universo. Segundo Bruno, Deus infinito necessariamente criou um universo infinito, constituído de um número infinito de sistemas solares, separados por uma vasta região preenchida de éter, pois o espaço vazio não podia existir. Os cometas faziam parte de um sinodus ex-mundis de estrelas, e não como outros autores defendiam na sua época, criações efêmeras, instrumentos divinos ou mensageiros celestes. Cada cometa era um mundo, um corpo celeste permanente, formado dos 4 elementos. A cosmologia de Bruno era marcada pela infinitude, homogeneidade e isotropia, com sistemas planetários distribuídos de maneira uniformemente por toda parte e por todo o tempo. A matéria, além de obedecer a um princípio ativamente animístico, era profundamente inteligente e descontínua em sua estrutura, constituída por átomos distintos e descontínuos. Esse animismo, o que corresponde a um desprezo às matemáticas como um meio de compreender o universo,
constituiu uma das mais dramáticas referências à cosmologia Bruno. Ao contrário de outras ideias por ele defendeu e que diferem do que hoje se considera da imagem de que faz o senso comum do universo. Então, galera, vamos aqui para Nicolau Copérnico, cuja qual a pesquisa foi o sistema heliocêntrico. Então, vamos lá. Durante muito tempo, as pessoas debateram sobre os movimentos celestes e sobre o mais primordial. É o Sol que gira ao redor da Terra ou é a Terra que gira ao redor do Sol? Essa pergunta, que hoje em dia, por conta da ciência avançada, parece ser muito boba, já foi motivo de grandes brigas, condenações e ameaça na fogueira. O heliocentrismo diz que a Terra gira ao redor do Sol, com certa periodicidade e velocidade. Por conta desse movimento, temos, por exemplo, as estações do ano e o dia e a noite. O heliocentrismo é o oposto do geocentrismo, que dizia que o Sol girava ao redor da Terra. Historicamente, os historiadores e astrônomos costumam datar o século XVI como o início dos estudos sobre o heliocentrismo. Mas, desde muito antes, o assunto já estava em debate. A partir desse ano, o assunto ganhou mais notoriedade e mais estudos relevantes. O primeiro a apresentar materiais escritos sobre o tema foi Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543, que desenvolveu um modelo matemático sobre o sistema heliocêntrico muito bem escrito. O seu modelo dizia que a Terra girava ao redor do Sol, assim como todos os demais planetas. Entretanto, Copérnico errou ao dizer que as órbitas dos planetas eram circunferências. Mais tarde, Johannes Kepler reestruturou o trabalho de Copérnico e comprovou que as órbitas dos planetas são elípticas. Então, essa foi mais ou menos um resumo da pesquisa de Nicolau Copérnico. Então, partindo aqui agora para Galileu Galilei, cuja pesquisa foi o heliocentrismo, a relatividade e a inércia. Então, o heliocentrismo foi dito anteriormente, que foi pesquisado por Nicolau Copérnico, cuja pesquisa foi que era a Terra e os outros planetas que giravam em torno do Sol e não o contrário. E temos aqui também a relatividade, cujo vamos falar agora. O princípio da relatividade de Galileu, como o próprio nome indica, foi proposto pelo matemático, astrônomo e físico italiano Galileu Galilei. Frequentemente, esse princípio é iniciado de forma mais restrita e privilegiando o sistema inercial e o espaço absoluto. Agora, partindo aqui para a primeira lei da inércia, né? Primeira lei de Galileu. A inércia é baseada na enunciada por Galileu, embora Galileu não esteja realmente chegado ao conceito de inércia. Em ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso. Em um movimento, permanece em movimento, ficando em movimento retilíneo e com velocidade constante. Então essa foi a lei da inércia. E agora vamos aqui para Johannes Kepler, cujas pesquisas foram as leis de Kepler e o modelo do sistema solar. O modelo do sistema solar todos já conhecem, né? Agora a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupam um dos focos da elipse. Então essa foi a primeira. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais, cuja fórmula é a área 1 dividido por ΔT é igual à área 2 dividido por ΔT. Então essa foi a fórmula e a lei. Agora a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K, igual a todos os planetas. No caso tem as duas formas. Para descobrir K, você faz T ao quadrado dividido por A ao cubo. E para você descobrir T ao quadrado é igual a K vezes A ao cubo. Então, vai estar aparecendo aí na tela, copia aí do lado. No caso, a distância média do Sol, a gente vai medir em unidades astronômicas. Aqui, ó, uma unidade astronômica
que é UA, é a distância média entre o Sol e a Terra. Entre a Terra e o Sol. É empregada principalmente para descrever órbitas e distâncias dentro do sistema solar. No caso, uma unidade astronômica é igual a 1,5 vezes 10 a 11, a 11ª potência de metros. Então é muita coisa. Então galera, essa foi a primeira parte do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Aí dependendo se a gente conseguir pegar um tanto bom de like, não, pelo menos uns 10, 11 likes, aí eu posto a segunda parte. Fechou? Não se esquece de se inscrever, de compartilhar, ativar o sininho e é nóis. Falou, até o próximo vídeo.